Bom, Gabriel, a gente fala às vezes que um roteiro ele é super escrito, tem muita coisa ali porque parece que os temas eles estão demarcados. Você acha que o bom roteiro é aquele que consegue eliminar isso, faz as coisas serem mais orgânicas? Eu acho que o bom roteiro é aquele que não faz você pensar nisso enquanto você lê. Você tá tão ligado nos personagens, no que está acontecendo, que você só tem condições de fazer uma análise mais técnica numa segunda leitura. Então é aquela coisa que parece que a pessoa escreveu num guardanapo, sabe? Tá. Parece um conto, era uma vez. Então acho que isso é uma característica forte de um bom roteiro. Que por trás daquilo tem uma matemática muito complexa, né? O bom roteiro para mim é esse, o roteiro que quase como que enterra debaixo de uma história questões que são importantes. E ao fazer isso, ao não ser didático nesse sentido, né? A não querer empurrar para você uma visão de mundo, ou deixar em aberto, digamos assim, é quase como se estivesse vendo as flores, entende? Você não sabe o que tem lá embaixo, você não sabe a semente que foi usada, você não sabe o adubo que foi usado, você não sabe o tempo, porque você não precisa saber. Então, para mim, o bom roteiro é isso, é quando a gente vê a flor, né? Não vê o substrato. Ladies and gentlemen, now the moment you've all been waiting for, so world famous Jack Rabbit Slim's Twist Contest. Pelo histórico que a gente vê de Oscar de melhor roteiro, você acha o que as pessoas prestam mais atenção na hora de eleger isso do roteiro? Do que eu acompanho o Oscar, geralmente é uma categoria muito coerente. Assim, eu nunca vi nenhum roteiro ruim ser premiado pelo Oscar. Eu acho que é uma coisa na qual os americanos são muito bons, dramaturgia, e um bom texto, no caso da dramaturgia, não está necessariamente no texto, mas está em todas essas questões que a gente falou aqui, né? Como é que os personagens estão conduzidos, quais são as reviravoltas, como é que esses temas estão escondidos, como é que esses temas se revelam, ao mesmo tempo que não são didáticos, como é que ele vai criando camadas, né? Como é que cada cena significa o literal da cena, que o mestre de Sir Hitchcock, né? O literal da cena, o que está acontecendo na história, mas também alude a um monte de questões profundas e que não tem resposta imediata. Então, eu acho que essas questões dentro dos roteiros escolhidos pela academia é porque você tem tradição, né? Esse formato tem uma tradição tanto de feitura quanto de apreciação lá, né? 우리도 이 속도라면 오늘 중에 이거 다 끝낼 수 있을 것 같은데? 오늘 돈 다 받는 거죠? 이 서서 하는구나. 이게 아우 얘는 달인이구만. 뭐야? 소독해? 요즘도 저런 걸 하네. 그러게요. 창문 닫아. 나도 봐. 공짜로 집안에 소독도 하고 곱등도 없애고. 그래. 요새 곱등이 너무 많아. Sempre tem aquela história, aquele caso do personagem que vai do ponto A ao ponto B. Sim. E você precisa documentar e contar essa jornada. E às vezes essa jornada ela fica previsível pelo fato de ser uma fórmula mesmo de como você conta essa história. Eu acho, Hessel, que a fórmula ela fica previsível quando dentro dessa estrutura você só tem a superfície. Porque toda história narrativa ou dramática, se você for quebrá-la, um personagem vai de um ponto para outro. Acho que o pulo do gato, ou a volta no parafuso, está em fazer com que essa jornada aluda a coisas que não estão na jornada, estão em outro lugar. Quando você só tem a jornada, você tem uma coisa superficial, né? Porque aqui a gente tem uma jornada muito clara, né, no Parasita. Que é uma família que está sem grana e que, a partir de um membro dela, vê a possibilidade de ganhar a vida, né? Porque eles precisam pagar contas, enfim. Através de um esquema de con artistry, né? De enganação, de golpista, exato. E você torce por eles e eles estão fazendo uma coisa imoral, mas assim, a imoralidade deles é justificada a partir do roteiro, porque você está acompanhando a história deles. Então você vê a fragilidade deles, você vê momentos ternos deles. 서울대학교 문서 위조학과 뭐 이런 거 없나? 야, 이 기정이에 수석 입학하겠다. 그죠? 얘 실력이 에이그 아들 면접하러 가는데 덕담이란 말이야. 아들아, 아버지는 네가 자랑스럽다. 아버지, 저는 이게 위조나 범죄라고 생각하지 않아요. 저 내년에 이 대학 꼭 갈 거거든요. 너는 계획이 다 있구나. 뭐 서류만 좀 미리 짰다고 생각하고 있습니다. Se você mudasse o ponto de vista, fosse contar a partir dos patrões, você também não os veria com mais camadas do que eles têm. Por que eles têm menos camadas do que a família mais pobre? Porque a família mais pobre é nosso ponto de partida. 아우 갑자기 이러니까 뭐 경황이 없어서 내가 방에 어디다 뒀는지 모르겠더라고. 사모님. Nessa cena, o ator do filme dentro do filme é o motorista.
que tenta convencer a mulher, enquanto eles estão fazendo compra de supermercado, de que a governanta precisa ser colocada para fora porque tem tuberculose. A gente vê o começo disso, né? Ele começa a falar, então, eu fui no médico, encontrei a governanta, e a governanta estava no médico porque eles provocam uma alergia nela, né? Eles sabem que ela tem alergia a pêssego, então eles dão um jeito de fazer com que ela entre em contato com isso e vá ao médico, e aí a partir dessa documentação, ou seja, a partir dessa mentira de que ela estaria no médico por conta de uma tuberculose, é que o ardil se desenvolve. E aí, em paralelo, a gente vai para o passado entender como é que isso foi urdido, né? E você tem o filho dirigindo o pai, que eu acho uma coisa, assim, o pai interpretando com um roteiro na mão, né? E o filho dirigindo, falando onde é que ele deve botar a emoção, se a emoção está aqui embaixo, se a emoção está aqui em cima. Isso dito de uma forma superficial, o que você tem no roteiro? Você tem a descrição disso mesmo. Quando ele fala Kitek, que é o pai, né? Interpretando, né? Não tive a intenção de bisbilhotar, mas aconteceu de eu estar ali, infelizmente, eu ouvi tudo. Aí o filho fala, corta, pare aí, pai, você está exagerando. A coisa da preocupação. Abaixa um tom, dá para perceber que você está atuando. Kitek ensaia a sua cena, segurando um pedaço de papel com suas falas, e o filho fala ação. Isso é o que tem no roteiro. O que isso significa dentro do organismo do roteiro, é aquilo que a gente estava falando no começo, antes. Para mim, por que essa cena está aqui, né? Por que ela existe dessa forma? Por que o Bong Joon-ho, ao invés de mostrar como ele fez com os outros personagens, né? Só a encenação acontecendo faz com que essa cena tenha esse bastidor para a gente entender o que aconteceu. Então você tem uma família de desempregados, né? Os filhos não conseguiram entrar na universidade, não podem pagar um tutor para estudar e fazer novamente a universidade. E você tem do outro lado uma família rica com uma criança e um adolescente que não querem saber de nada. Um menino que desenha o mesmo desenho repetidas vezes e que a mãe acha que é um gênio. E uma menina completamente apática, né, sem desejo por absolutamente nada, sem paixão por absolutamente nada e com tudo à disposição. E é nesse momento que isso se realiza, acho que é nesse momento que você se vincula emocionalmente aos personagens, que é a inteligência, né, de todos os membros dessa família, em contraste com a falta de inteligência, né, e a falta de paixão que existe na família a que eles servem. Então, enquanto a outra família teria tudo para chegar às artes, para o filho ser um grande artista, um grande pintor, que é uma grande, né, falácia do filme, são eles que a gente está flagrando o quão talentosos eles são. Então a filha está lá dentro, esperando o momento certo para jogar o pêssego, né? Recebe um SMS, fala o pai tá chegando, então ela deixa o menino da qual ela é tutora e coloca o pozinho de pêssego. A mulher começa a ter um ataque justamente no momento em que o motorista e a patroa chegam. A patroa vê a mulher tossindo, ele corre até o lixo, ele abre, ele coloca um molho que é o toque final, e esse molho tá no começo da sequência. Então isso é roteiro, né? E isso é você... O que um molho agridoce tem como função dentro da estrutura dessa sequência, né? Ele antecipa um elemento trágico dentro dessa farsa encenada por essa família. E é um molho de pizza. Não é? Eles tiraram isso de algum lugar. Tem isso também, né? De onde eles tiraram essa ideia? Está no mundo deles. Eles trabalhavam para essa pizzaria. Eles faziam a caixa para essa pizzaria. Então, essa engrenagem, isso é dramaturgia visual. E aí, o grande final é o motorista conseguindo chegar, colocar o molhinho e levantar um lenço que está no lixo e mostrar para ela, olha. E a cara que ele faz é incrível, como se ele estivesse realmente surpreso. Como se ele falasse, eu tentei avisar, né? 혹시라도 이걸 쓸 찬스가 있으면 대박이긴 한데.
ópera facesca que, além da engrenagem interna, eu acho que é isso, prova o ponto do Bong Joon-ho, que é o fato desses personagens estarem num nível social abaixo não os torna menor. Pode os tornar menor em termos de posse, mas não se torna menor em termos humanos. E eu acho que a gente precisa desse momento para a gente ir, o chamado segundo ato do filme, que é quando eles descobrem que tem uma pessoa ainda abaixo deles, Sim. né? Abaixo na hierarquia deles, mas tão engenhosas quanto. Enfim, eu acho essa sequência magistral, assim. 괜찮다니까. 괜찮아. 근데 배가 너무 고파. 울어. 며칠을 굶은 거야. 여보야, 배 많이 고팠지?